Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre os povos bárbaros. Vamos lá? Bom, pessoal, começar aqui com relação ao termo bárbaros, tá? Por quê? O termo bárbaro é relacionado para os romanos a todos aqueles que viviam fora das fronteiras territoriais do Império Romano. Esse costume os romanos acabaram herdando dos gregos, que também consideravam os estrangeiros como sendo bárbaros. Então, no caso, gente, bárbaro é um termo pejorativo que foi usado pelos romanos para se referir aos povos que viviam fora das suas fronteiras, que não falavam latim, que era a língua romana, e que também não compartilhavam da cultura romana. Quando a gente fala em povos bárbaros, a gente está falando de uma maneira muito generalizada. Por quê? Porque existiam diversas sociedades que eram consideradas bárbaras pelos romanos. É o caso aí dos tártaros mongóis, os eslavos, os germanos e os saxões. E os próprios germanos, eles estavam subdivididos em vários grupos: os francos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os alamanos, os godos, os burgúndios. Então são diversos povos, cada um com a sua característica, e que acabam sendo chamados genericamente de povos bárbaros. Bom, gente, com relação aí aos povos germânicos, tá? Não tem como a gente falar especificamente de cada um dos povos que eram considerados bárbaros, porque são muitos povos e isso levaria muito tempo. Então a gente vai focar nos povos germânicos, porque eles vão influenciar muito os acontecimentos do período da formação da Idade Média. Então, os povos germânicos, a principal fonte de estudo desses povos são aí os relatos feitos pelos romanos e também as pesquisas arqueológicas. Qual é a origem do povo germano, tá? O povo germano eram povos indo-europeus, que aí por volta de 700 a 500 a.C., eles acabaram ocupando a região da Germânia, como mostra aqui no mapa para vocês, essa área aqui em verde, que era localizada no norte do Império Romano. Então aqui em rosa a gente tem o Império Romano, em verde seria a área aí de localização dos povos germanos. Bom, como que era a sociedade dos germanos, tá? Eles vão viver em aldeias e eles tinham uma base de sociedade familiar, tá? No qual a sociedade ela é patriarcal. O pai ele tem autoridade máxima sobre os filhos e sobre a esposa. Então a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. E aí os filhos eles vão se ocupar das tarefas domésticas e do cultivo das terras, assim como as mulheres também vão se ocupar do cultivo das terras. Quando os filhos completam 15 anos, isso que eu estou falando são com relação aos homens, tá? Eles recebiam armas e deveriam então treinar para se tornar grandes guerreiros. Bom, entre os povos germanos havia uma importância muito grande com relação à guerra, tá? Eles eram um povo guerreiro e como um povo guerreiro, a honra, a bravura e a coragem eram valores extremamente importantes para os germânicos. Tanto que os germanos eles não tinham contratos que eram feitos por escrito, era a sua palavra que tinha que ter
valor. Então, uma vez que você disse que faria alguma coisa, você teria que fazer, porque era a sua palavra, era a sua honra que estaria em jogo, tá? E havia entre o chefe, tá, e os guerreiros uma relação de reciprocidade, que é o comitatus. Essa relação de reciprocidade, ela vai ser muito importante durante o período medieval, tá? O que seria essa relação entre os guerreiros germanos? O chefe, ele precisa da ajuda dos guerreiros para conquistar as terras. Em troca desses guerreiros lutarem e obedecerem ao chefe, às ordens do chefe, o chefe divide os bens conquistados com os guerreiros. Então é uma troca, é algo recíproco. Com relação à economia, tá? Na economia, os povos germânicos, eles vão se utilizar da caça, da pesca, da pecuária e da agricultura. No caso da agricultura, eles vão produzir especialmente aí trigo, aveia e linho, e vão também desenvolver a metalurgia. Afinal, era um povo guerreiro e eles precisavam desenvolver aí armamentos para poder guerrear. E a produção era quase sempre coletiva. Você tinha algumas propriedades individuais, mas a produção em sua grande maioria acabava sendo coletiva, distribuída entre todos do grupo. No quesito político, tá? Eles se organizavam em assembleias, no qual somente os homens livres podiam participar. E aí, no início, nas vésperas de uma guerra, essas assembleias acabavam escolhendo um líder, e esse líder seria responsável aí por essa liderança durante o período de guerra. Com o passar do tempo, as guerras se tornaram tão constantes que não fazia sentido você escolher um líder às vésperas de cada guerra. E aí eles acabaram entrando em um acordo e escolhendo então reis permanentes. Só que esses reis deveriam defender os interesses da maioria. Caso não defendesse os interesses da maioria, esses reis poderiam ser tirados do poder. As leis entre os germanos não eram escritas, daí a importância aí da sua honra, de você ter palavra, e, portanto, eram leis orais, de tradições que eram passadas de geração em geração. Com relação à religião desses povos germânicos, gente, os povos germânicos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e as divindades estavam ligadas aí ao mundo mágico, guerreiro, o mundo da produção agrícola, da reprodução humana, que era basicamente o cotidiano dos povos germânicos, tá? E aí, basicamente, a religião germânica deu origem ao que seria a famosa mitologia nórdica, que é utilizada alguns personagens dessa mitologia nos filmes atuais, que é o caso aí do Thor, o Odin, o Loki, entre outros deuses da mitologia nórdica. Bom, vamos falar um pouquinho da queda do Império Romano e da estruturação, então, desses povos considerados bárbaros, tá? Durante muito tempo, os germânicos e os romanos conviveram ali, de certa forma, pacificamente, tá? Tanto que muitos germanos acabaram se inserindo dentro do exército romano. Só que a partir do século V, a gente vai ter a expansão dos povos hunos. E os povos hunos vão justamente invadir a região ocupada pelos germânicos. Quando os povos hunos invadem a região ocupada pelos germânicos, eles meio que obrigam, pressionam os germânicos a fugir e acabar adentrando o território do Império Romano.
E aí, os germânicos aí, sabendo da fragilidade do território do Império Romano, começaram a ir em direção do Império Romano, e a gente tem então, devido a todos os valores que vimos na última aula com relação aí às crises internas do Império Romano, isso acabou facilitando a invasão dos germânicos e a desestruturação do Império Romano do Ocidente. Bom, e aí então, aos poucos, gradativamente, o território romano foi sendo dominado pelos germânicos e a população romana começa a fugir das cidades, dos grandes centros urbanos, que eram os locais em que estavam ocorrendo as invasões, e começaram a ir para as áreas rurais, para a região dos campos. E ali começa a se formar a estrutura que vai ficar conhecida mais tarde como feudalismo. A unidade política, que é o governo centralizado, ele vai se desestruturar, e ali a região que era o antigo Império Romano vai dar origem a diversos reinos, e o poder aí desses reinos vão ser distribuídos entre os líderes da invasão. Bom, gente, nós temos então a primeira fase de invasão do território romano, começando aí pelo reino vândalo, tá? Então, o reino vândalo, eles atravessaram a fronteira do império no ano de 406, e aí os vândalos avançaram pela Gália, pela Península Ibérica, e acabaram se estabelecendo no norte da África em 429 depois de Cristo, tá? No caso aí, logo em seguida, a gente tem a invasão dos ostrogodos. Os ostrogodos, eles vão se fixar na Península Itálica em 488, sob a liderança aí do Teodorico, e eles vão se utilizar das instituições romanas para a sua administração. Então começa a haver aí uma mistura cultural entre os germânicos e os romanos. Logo em seguida vem o reino dos visigodos, que eles vão acabar ocupando a Gália em 519 e vão dominar também parte da Península Ibérica, tá? E por fim, nessa primeira fase, a gente tem a invasão do reino dos burgúndios. Esse povo, ele vai organizar o seu reino no sul da Gália por volta aí de 443 a 534 depois de Cristo. E como os outros reinos, os burgúndios também vão se adaptar aí a algumas instituições romanas, tá? Principalmente com relação ali à organização na região. E basicamente após a invasão dos francos, este reino dos burgúndios ele vai praticamente desaparecer. Gente, o que é interessante destacar para vocês é que as invasões dos povos bárbaros, eles não vão destruir por completo a cultura romana. Por quê? Porque basicamente essas culturas vão se misturar. Isso não significa que vai ter uma cultura uniforme em todos os lugares, em todas as regiões. Alguns reinos vão continuar tendo características mais romanas, outros reinos vão começar a ter característica mais dos povos germânicos, outros reinos, as duas culturas vão se mesclar muito, então vai ter uma variação aí muito grande com relação a essa mistura cultural. Bom, com relação aí à segunda fase, tá? Dentro dessa segunda fase, a gente tem a invasão aí do reino dos francos. Os francos eram originários aí da região da Bélgica, da atual Bélgica, e basicamente os francos eles vão se fixar na Gália do Norte e ali eles vão se aliar aos romanos.
Porém, a partir de 481, os romanos eles vão abandonar a região e vão deixar aí poucos sinais da sua presença ali naquela região. E aí o rei Franco Meroveu, ele vai dar início ao que vai ser a dinastia Merovingia, que a gente vai falar especificamente daqui a pouco, porque o reino franco ele vai ser muito importante dentro da formação do período medieval, tá? E nós temos também a invasão do reino dos anglo-saxões. Os povos anglo-saxões eles desembarcaram lá nas Ilhas Britânicas por volta de 450, juntamente com outros povos como daneses e os jutos, tá? Os romanos eles, quando os anglo-saxões chegaram, os romanos já tinham abandonado a região já fazia muito tempo. E os camponeses eles se estabeleceram ali, inauguraram um sistema de propriedade individual e uma agricultura comunitária com campos abertos ali naquela região, tá bom? Bom, mas vamos falar um pouquinho então sobre a influência dos francos dentro da sociedade nesse momento e como que eles vão influenciar na formação do que seria o período da Idade Média. Então, no caso do Reino dos Francos, a gente tem duas dinastias que vão se destacar. A primeira dinastia é a dinastia Merovingia, tá? Começando aí com o rei Clovis, que ele vai ter uma grande importância porque ele vai organizar a administração e vai consolidar as fronteiras do reino. Então, os francos eles vão fazer um processo de expansão do território e isso vai gerar aí um crescimento muito grande por parte desse reino franco. Outra característica do reino Clovis que vai ser muito importante é que ele vai se converter ao cristianismo, então ele vai acabar ganhando o apoio da igreja naquele momento, que já era uma instituição muito poderosa desde o fim do Império Romano, e ele vai impor essa unificação religiosa e política em todos os territórios que ele conquista. Então ele vai impor o cristianismo a todos os territórios. Após a morte do rei Clovis, o reino ele fica dividido, tá? Entre os seus filhos. Então é o Clotário e o Clotário II vai ser o seu sucessor, tá bom? E aí o que vai acontecer? Durante esse período o reino vai se expandir aí cada vez mais. Eles vão chegar a conquistar a Germânia, o que é muito importante, porque era a região inicial onde os povos germânicos ficavam, e aí ocorreu a invasão dos hunos, que forçou eles a irem para o Império Romano, que era o antigo Império Romano, e aí durante essa expansão dos francos eles vão reconquistar a Germânia. Outra característica interessante é que a moeda e o ouro vão desaparecer. E aí o que acontece? Eles não vão se preocupar muito em criar uma estrutura econômica. Então a moeda, o ouro, eles vão meio que deixar de lado essa questão. Outro rei que vai se destacar nessa dinastia Merovingia é o Carlos Martel. O Carlos Martel ele vai se destacar justamente por conta da atuação do Majordomos. O Majordomos, eles eram basicamente a ideia de mordomos do paço, que era como se fosse um prefeito dentro do palácio, alguém que administraria determinadas regiões para o Carlos Martel, tá? E aí o Majordomos ele passou a exercer efetivamente o poder durante o reinado de Carlos Martel.
O sucessor de Carlos Martel, ele vai inaugurar o que seria a dinastia Merovingia. Merovingia não, gente, desculpa, a dinastia Carolíngia, tá? Que vai ser justamente Pepino o Breve, tá? O Pepino o Breve, ele vai ter a aprovação da igreja cristã, o que vai permitir com que ele inaugure aí essa nova dinastia, essa nova família no poder. O Pepino Breve, ele vai lutar contra os lombardos e vai vencer essa luta na Península Itálica, e ele vai ceder aí à igreja os territórios que foram conquistados. Isso vai dar ainda mais poder à igreja daquela época, que vai contribuir muito para a força dessa igreja durante o período medieval. Porém, dentro da dinastia carolíngia, o rei mais famoso vai ser o Carlos Magno, tá? Por quê? O Carlos Magno, ele vai ter uma forte aliança com a igreja. O Carlos Magno, ele vai restaurar a fabricação de moedas e criar um sistema econômico para o reino. O Carlos Magno, ele vai dividir o reino em condados. E aí o que acontece? Ele vai dividir a terra conquistada em vários reinos, em vários condados. Cada pedacinho de terra, ele vai ser administrado por um conde. A gente vai ter também os marqueses ali influenciando, e ele vai instituir também os missi dominici. O que seriam esses missi dominici? Eram espécies de fiscais desses condados, para ver se as ordens de Carlos Magno estavam sendo cumpridas. Mas isso acaba sendo muito importante, porque ao criar os condados, o Carlos Magno dá poder para os nobres. E esse poder dos nobres, ele vai acabar crescendo muito após a morte de Carlos Magno. E aí, após a morte de Carlos Magno, esses nobres vão ampliar o seu poder e os reis vão acabar perdendo sua importância. E a gente vai ter um período de governos descentralizados, que é uma característica muito grande dentro da Idade Média. Então, gente, aqui para vocês terem uma ideia, é um pouquinho do processo da expansão do território franco, tá bom? Então, a gente tem o início aqui do território franco, a gente tem o processo aí da conquista feita pelo Clovis, depois a gente tem as outras conquistas que foram feitas nos reinos seguintes, tá? E nós temos as conquistas feitas por Carlos Magno, que é esse verde aqui mais clarinho. E essas regiões em cinza seriam os territórios dependentes do Império Franco, tá bom? Então, vocês viram o território que iniciou aqui pequenininho, ele cresceu consideravelmente. Porém, após a morte de Carlos Magno, a gente tem o governo do seu filho, Luís o Piedoso, que vai governar até 840. Ele ainda vai conseguir manter um pouco do controle dos germanos, mas durante o governo dele, os condes, os marqueses, eles vão acabar crescendo muito, tendo muito poder e se organizando muito nas terras que eles receberam de Carlos Magno, e isso vai acabar dificultando na sucessão de poder. Por quê? Após Luís o Piedoso, o governo vai ser distribuído entre os filhos do Luís. E o que vai acontecer? Os filhos do Luís brigavam muito por território, e aí o território vai ser dividido em três, tá? Então, nós temos aqui o território de Carlos o Calvo, o território do Lotário, que é o território central, e o território do Luís o Germânico, que é a parte aí oriental. Com essa divisão do território,
muitos condes, marqueses que tinham muito poder vão começar a ignorar a ordem dos reis e vão passar a organizar politicamente o seu próprio território. E aí a gente vai ter a formação dos chamados feudos, que é justamente a formação dessas terras nas mãos dos nobres. E os nobres que vão comandar essas terras, instituir suas próprias leis, seus próprios impostos dentro desse território. E aí a gente vai ter um poder completamente descentralizado, porque cada território vai ter seu próprio comando, sua própria forma de organização. E nesse momento, os reis em si, eles continuam existindo, mas eles não têm voz, eles não têm poder para subjugar os nobres naquele momento. E aí, basicamente, após essa divisão, a gente vai ter as características fundamentais para o período aí da Idade Média. Bom, gente, aqui estão as fontes bibliográficas, ok? E espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só isso. Se cuidem e até a próxima.